Projeto Verão, emagreça em 30 dias, perca 10 quilos até o Natal, Projeto Biquíni. Porque a gente sempre sente que precisa mudar o corpo para conseguir aproveitar alguma época ou estação do ano. É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Se você é nova por aqui, prazer, eu sou Mirela Carvalho, sou nutricionista, trabalho com comportamento alimentar e aqui a gente fala sobre alimentação, corpo, rotina e tudo isso sem culpa, sem pressa, sem restrição e com muito equilíbrio. Todo ano é a mesma coisa. A gente chega nessa época do ano, entre meados de outubro, novembro, comecinho de dezembro, e o verão, as festas de fim de ano, férias, viagens, começam a vir com um prazo. Prazo para mudar o corpo, prazo para fazer milagres na alimentação, prazo para compensar tudo que você fez desde o começo do ano, para entrar naquela roupa no fim do ano, ou até no biquíni para quando você for para a praia no verão. É interessante porque tudo isso é vendido como um autocuidado, como um amor próprio, mas na verdade isso só mascara a pressão que a gente sofre para chegar nisso no fim do ano. A gente vê muitos projetos, surgindo ao longo desse fim de ano. É projeto verão, projeto corpo biquíni, e esse tipo de projeto verão, ele faz parecer que o nosso cuidado, que cuidar da alimentação, melhorar a alimentação e o corpo, tem um certo prazo de validade, porque a gente espera o ano todo para começar esse tipo de cuidado, para acabar quando chega Natal, quando chega Ano Novo, quando chega as férias de fim de ano, o recesso ali que costuma ter, quando chegam as viagens para praia e quando chega o verão. A gente vai entrando nesse ciclo, então a gente se esforça ali, tem um foco total, com o teu objetivo, com o teu processo, a gente se restringe para obter resultados rápidos que a gente não obteve ao longo do ano todo, então a gente quer vê-los logo, a gente quer grandes resultados em pouquíssimo tempo, então a gente sai restringindo tudo, faz loucuras na alimentação para conseguir esse tipo de resultado. Ou seja, a gente sofre ao longo desse processo que acaba sendo curto. E aí, no final de tudo isso, depois que a gente já chegou no objetivo, depois que a gente já aproveitou as festas, a gente já aproveitou as viagens e etc., a gente se culpa porque a gente aproveitou demais, porque a gente exagerou, porque a gente passou dos limites, porque a gente se descontrolou. E começa tudo de novo. Chega lá em fevereiro, ou quando você for começar o ano letivo, começar o ano de verdade, você se sente culpada e você começa a planejar N coisas para fazer ao longo do ano, colocar metas de melhorar teu corpo, melhorar tua alimentação, para conseguir buscar todo esse balde que você chutou ao longo do fim do ano. Quando você sempre começa esse tipo de projeto e baseia a tua alimentação nisso, teu cérebro ele sempre vai entender que você coloca a tua alimentação em fases de vida e fases temporárias. E tudo que é temporário, teu corpo vai entender como algo pontual. Então, de certa forma, ele não vai estar adaptado 100% a isso. Pode até ser considerado uma ameaça, digamos assim, porque é algo que ele sabe que não faz parte da tua rotina, não faz parte daquilo que ele precisa se adaptar. Então, você até emagrece, você até consegue alguns resultados, mas com muito medo, com muita culpa, com muito sofrimento, muita restrição. E nesse processo, você vai se distanciando dos sinais que teu corpo te dá. Você vai se desconectando daquilo que só você consegue entender que o seu corpo já está te dizendo. Então, vocês viram inimigos nesse tipo de processo. E ele, quando vira teu inimigo, ele só vai atacar, porque ele vai querer se defender. Afinal de contas, nosso corpo é muito inteligente. Então, quando a gente desrespeita e ignora os sinais que ele nos dá, ele entende que a gente não está colaborando, que a gente está simplesmente lutando contra ele. E ele começa a lutar de volta. É por isso que o projeto Verão poderia e deveria ser diferente. Se ao invés de você correr para mudar o teu corpo, correr contra o tempo, literalmente, para ter grandes mudanças, para alcançar grandes resultados em pouquíssimo tempo, resultados esses nada sustentáveis, você conseguisse cuidar do teu corpo e da tua alimentação, nos detalhes até, para que ele aguente, aproveite esse período do ano, para que ele aproveite as férias, para que ele aproveite o verão em si, com disposição, com mais consciência, com nutrientes que ele precisa, isso é inegável, e com prazer também, porque esse tipo de
situação, esse tipo de momento é importante. É importante que a gente consiga aproveitá-los, desfrutar desse tipo de momento sem culpa, sem ter que ficar pensando no que você vai poder fazer para compensar o que você está fazendo hoje. E deixa eu te falar, você não precisa de corpo específico nenhum para aproveitar um verão. O teu corpo de verão é o corpo que você tem hoje. O que você aproveita? São as pessoas, são as risadas, são os passeios. Você não aproveita coisas materiais, você não aproveita coisas tão palpáveis assim, você aproveita o momento em si. E você não precisa modificar o teu corpo para conseguir desfrutar da mesma forma. Então, você não precisa sofrer para isso. Sei que é difícil a gente tirar essa ideia da nossa mente de que a gente precisa ser de certa forma, que o nosso corpo precisa ser de determinado tamanho, tem que ter uma estética muito estereotipada e muito padronizada para aproveitar diferentes formas e momentos. Mas o que fica não é o corpo, o que fica não é como você ficou naquela foto usando o biquíni. O que fica são os momentos, são as lembranças, que só vão estar na tua memória. Independente que você pense e ache que as pessoas vão estar te olhando, que as pessoas vão estar te julgando e falando mal do teu corpo. Claro, existem esses tipos de pessoas, mas isso não diz sobre você, isso diz mais sobre a pessoa. Então, o que há dentro de você? Você realmente quer sofrer, e não só agora, até chegar nesse corpo, mas depois para recuperar alguns comportamentos e remodular teu estilo de vida para algo mais saudável e manter isso por um corpo, por um período, por uma fase, por um projeto? Não existe projeto de verão melhor do que estar em paz com o próprio corpo. E isso é com certeza o que você deveria buscar a partir de agora, antes mesmo que chegue dezembro. Se esse vídeo fez sentido para você, se você se identificou com algo que eu disse aqui, comenta aqui para mim qual que é a parte mais difícil que você sente nesse período do fim do ano. O que te causa a chegada das festas, a chegada das férias, das viagens que vão surgindo, das confraternizações. Que tipo de pensamento passa na tua mente? Eu quero te ajudar e conversar contigo. Comenta aqui que eu quero saber. Vou ficando por aqui. Um beijo e até mais.